Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Meu nome é Renato Lisboa, sou membro da Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro São Dimas e vou estar ministrando o culto de hoje com o tema Renovação da Mente. Fique alerta a respeito dos processos sabotadores que acontecem na sua mente. Gostaria de te convidar agora para que possamos colocar os nossos corações conectados a Deus, para que possamos ter em mente a importância da gente poder se alimentar da palavra de Deus, da gente poder transformar o alimento em comportamento nas nossas vidas, para que possamos ter resultados eficazes, para que ao caminhar pelos caminhos da vida, nos processos de tomada de decisão, em que fazemos de forma diária, nós possamos a cada momento tomar a decisão de maneira conforme Deus quer, conforme Ele mandou, Ele nos instruiu a fazer, para que nós possamos sim alcançar os resultados que Deus quer que nós alcancemos, e que muitas das vezes, através dos nossos pensamentos e das nossas ações, nós deixamos de alcançar, nós atrasamos o processo. E vocês vão entender ao final dessa ministração como que os processos autossabotadores, eles fazem tudo acontecer de forma negativa na nossa vida, né? De forma a nos atrasar na conquista daquilo que nós estamos buscando em todas as áreas da nossa vida, e a gente nem percebe, porque a batalha, ela se encontra na nossa mente. Vamos orar? Pai amado, peço ao Senhor, Pai, para que em nome de Jesus nós possamos agora estarmos com a nossa mente rendida ao Senhor, rendida à Tua palavra, para que ela venha nos encher, para que ela venha nos alimentar, para que possamos nessa noite realmente renovar a nossa mente, para que possamos entender como que os processos sabotadores eles acontecem, que possamos estar vigilantes, alertas, que possamos mudar os nossos comportamentos e conectarmos os nossos comportamentos, as nossas ações, da forma como o Senhor quer, da forma como o Senhor nos instruiu, de acordo com o nosso modelo, que é o nosso Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu gostaria que nós possamos agora abrir Romanos 12, versículo 2, Romanos capítulo 12, versículo 2, para que nós possamos fazer a leitura da palavra do Senhor e ao mesmo tempo a gente possa conectar essa palavra a tudo aquilo que nós vamos hoje estar discutindo em relação à nossa mente. Vamos lá? Já abriu aí? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja bem que para que a gente possa alcançar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus, antes, a palavra de Deus nos diz que nós precisamos transformar-nos pela renovação da nossa mente. Precisamos renovar a nossa mente. Precisamos travar as batalhas e vencer as batalhas na nossa mente. Sabe aqueles conflitos diários pelos quais a gente passa? Aqueles momentos emocionais tumultuados, aquelas situações em que a gente vê a vida, interpreta a vida e a gente acaba sentindo, pensando, comportando e que nos traz muitos problemas ruins. Tudo isso acontece em função da nossa mente. E hoje eu quero trazer para vocês um alerta em relação aos processos sabotadores. Os processos sabotadores são de tudo ruim?
de tudo mal? Não, de forma nenhuma. Não são ruins, não são de tudo ruim. Nós não precisamos anular os processos sabotadores na nossa vida, na nossa mente, nos nossos comportamentos. Se a gente anula os processos sabotadores, a gente para de viver praticamente, a gente para de fazer as coisas, né? A gente precisa tratar o excesso, o exagero, a hipervalorização de determinadas coisas que a gente faz em excesso, e o excesso atrapalha, o excesso adoece, o excesso causa transtorno na nossa mente. Você já percebeu que tudo em excesso na nossa vida nos faz mal? Se você às vezes está se alimentando com um alimento gostoso, algo que lhe dá prazer, se você vai se alimentando, se alimentou em excesso, a consequência é que você vai passar mal. Mesma coisa, se você bebeu alguma coisa em excesso, o resultado também vai ser de passar mal. Lembra da biologia, quando a gente ia estudar as vitaminas, porque nós precisamos, né, de absorver vitaminas, mas aí quando a gente absorve vitaminas em excesso, a hipervitaminose causa problemas, causa doença, não é verdade? Então, porque tudo na nossa vida é preciso haver equilíbrio, e na nossa mente não é diferente. A nossa mente, nós precisamos também adequar a nossa mente para que possamos alcançar pontos de equilíbrio. O equilíbrio necessário para que possamos alcançar, sim, aquilo que a gente busca na nossa vida, aquilo que Deus quer que a gente busque, que é alcançar ali os propósitos, os desejos, os planos que Deus tem para nós. E para que nós possamos fazer isso primeiro, nós precisamos então conhecer quem são esses processos autossabotadores, para que a gente possa nos autoanalisar, fazer o nosso processo de autoconhecimento, e fazendo o nosso processo de autoconhecimento, a gente possa tomar atitudes, a gente possa tomar decisões estas que farão com que a gente busque as ajudas necessárias para que então a gente deixe, né, de agir com esses comportamentos, com esses processos agindo na nossa vida. É interessante porque quando a gente fala em mente, muitas das vezes as pessoas têm preconceito, muitas das vezes as pessoas têm preconceito em procurar ajuda, têm preconceito em buscar uma terapia para poder se ajudar, se autoajudar. As pessoas acham que terapia é apenas para doido, e como elas já se declaram pessoas normais, então elas já se afastam dos tipos de terapia. Mas eu quero falar para vocês que as terapias, né, fazem parte da ciência. A ciência, a boa ciência, a ciência comprovada, né, pelo homem, é uma criação de Deus. E essas terapias que fazem parte dessa ação da criação de Deus, elas, em virtude da procura, em virtude do trabalho que é feito pelos terapeutas, a ação de Deus está ali para poder ajudar aquelas pessoas a saírem ali daquele momento que passam pela vida. O fato de buscar um terapeuta não significa que você é doido. O fato de buscar um terapeuta significa que você é um ser humano que tem problemas como todo ser humano tem. Só que a diferença é que você quer resolvê-los, enquanto que outros não querem resolvê-los. Mas eu não estou aqui para poder falar sobre terapias, né? Eu estou aqui para falar sobre processos sabotadores e o que esses processos sabotadores fazem na sua vida. O primeiro processo sabotador, e eles são 10, nós vamos falar um a um o que acontece. O primeiro processo sabotador é um insistente. O que é um insistente? É aquela pessoa que se comporta com perfeccionismo.
tudo tem que estar perfeito, nos mínimos detalhes. Você já chegou na casa de alguém em que a casa dessa pessoa é tudo minimamente detalhado? A cortina é alinhadinha, o tapete é certinho, os talheres, quando é posto na mesa, tudo alinhado, bonitinho, tamanho, por ordem, os pratos, tudo direitinho. Isso é um indicativo de que a pessoa ela é perfeccionista. Ah, Renato, você está falando que ser perfeccionista é ruim? Não, de forma nenhuma. Não estou falando que ser perfeccionista é ruim. Eu estou falando que aquela pessoa que age com excesso no comportamento perfeccionista, aí é ruim. Por que ruim? Porque quando tudo não está perfeito, aí a pessoa não faz. Porque se as condições não estão perfeitas, aí a pessoa então, ela deixa de fazer. Aí ela procrastina, aí ela para, ou ela espera as condições estarem perfeitas para iniciar um trabalho, um projeto, um negócio, ou ela espera ela ter tudo que ela precisa para iniciar algum tipo de atividade, quando na verdade se ela já tivesse uma parte ela já poderia dar início. Mas o perfeccionista é aquele que de forma exagerada ele só é produtivo quando as coisas estão perfeitas, e aí ele não é produtivo sempre. Esse é o problema do perfeccionista, do comportamento insistente, da pessoa que tem um olhar perfeccionista para tudo. Aí ela não consegue relaxar se não está tudo perfeito, se não está tudo em ordem. Você já viu aquelas pessoas que arrumam uma casa todos os dias da semana? Não tem um dia que ela tira para descansar, não tem um dia que ela tira para poder ter o seu momento, para ela poder relaxar, porque o tempo inteiro o cérebro dela está cobrando dela o quê? A perfeição. Ela agir ali com perfeccionismo, as coisas estarem tudo em ordem, a casa está toda impecável. Não que não seja bom a casa estar impecável, mas muitas das vezes essas pessoas elas vivem a exaustão, porque elas não conseguem parar, não conseguem relaxar em busca da perfeição em tudo que fazem. Então, meus amigos, é importante que você se autoavalie, autoanalise. Você no mundo de Deus, na obra de Deus, você tem deixado de fazer alguma coisa porque as condições não estão perfeitas? Você tem deixado de agir de alguma forma porque ainda não tem todos os materiais, as condições ainda não são perfeitas? É preciso que a igreja esteja pronta, é preciso que a igreja esteja preparada, é preciso que os discípulos estejam prontos. Você ainda não se coloca para falar em público porque você ainda não participou de um curso de oratória, ou porque você ainda acha que tem que aprender mais, tem que estar mais bem preparado. No culto anterior eu falei sobre a procrastinação e falei também sobre como que as pessoas elas aprendem, e as pessoas elas aprendem ensinando. 95% do aprendizado acontece quando a pessoa está ensinando. Então, quando você se coloca na posição de dividir o seu conhecimento, de partilhar o seu conhecimento, independente do tanto de conhecimento que você tem, à medida em que você se coloca na posição de ensinar, você vai estar aprendendo. E quando você aprende, você cresce, você evolui, você dá um passo à frente. Então não espere as condições perfeitas para iniciar um trabalho, não espere as condições perfeitas para dar o passo seguinte em relação àquilo que você tem que fazer, seja na sua vida pessoal, profissional, seja na obra de Deus. Não espere as condições estarem favoráveis, tudo está certinho para que você então possa agir e ir em busca do resultado que você quer. Avalie se você é insistente, se esse perfeccionismo tem atrapalhado a sua vida. O segundo processo sabotador, e esse é muito comum, inclusive, é o prestativo. Você já viu aquelas pessoas que são prestativas, Toda hora que você precisa ali, de um serviço, aquela pessoa está disposta, aquela pessoa ali está
de prontidão, pronta para ajudar, né? A gente chama de pau para toda obra, né? Fulano é pau para toda obra, se precisar pode contar com ele que ele vai ajudar. Pois é, esse tipo de pessoa tem que avaliar se ele tem um comportamento prestativo. Porque qual que é o problema do comportamento prestativo? Lembrando que eu sempre falo da questão do exagero. Primeiro, esse comportamento, né, essa forma de se doar, de se dedicar às pessoas, de ser prestativo às pessoas, a pessoa está buscando aceitação, está buscando reconhecimento, está buscando ser valorizada, né, justamente por essa aptidão de ser prestativo, de ser valorizado. Aí a pessoa acha que se ela não for prestativa para com as pessoas, então ela não serve para nada. Esse tipo de situação precisa ser avaliado pela pessoa. Ela precisa, então, de se avaliar, passar pelo processo de autoconhecimento, porque muitas das vezes as pessoas que são prestativas demais, as pessoas que agem assim ao excesso, quando você olha para a vida delas, elas não conquistaram nada na vida delas, porque elas deixam de fazer as coisas delas para fazer as coisas das outras pessoas. Elas deixam de se tratarem como prioridade para tratarem como prioridade as outras pessoas. E esse é um problema. Porque vai chegar uma fase da vida que a pessoa vai olhar para trás na vida dela e ela vai ver que ela não conquistou nada para si. Não conquistou nada para ela mesma. Não estou dizendo que as pessoas devem ser egoístas, mas eu estou dizendo que deve haver um equilíbrio. Um equilíbrio em todas as coisas. Você já parou para pensar sobre aquele mandamento, né? Que Deus ele fala que você deve amar o próximo como a si mesmo? Veja bem, esse mandamento você tem que se amar tanto, de tão grande forma, de tão grande magnitude, de toda maneira, para que aí sim você ame o próximo. Porque não adianta você estar doente, você ir amar o próximo, você vai amar o próximo doente, você vai contaminá-lo. Então você tem que estar bem, você tem que estar saudável, você tem que estar pleno, para você então amar o outro com plenitude. E o ser prestativo é isso. Você tem que olhar as suas necessidades, colocar em primeiro lugar as suas prioridades, colocar a sua vida em ordem, a vida em dia, para que aí sim você possa ser prestativo, mas prestativo da forma correta, realmente sendo um pau para toda obra para as pessoas, mas na forma em que você não vai adoecer, sua mente não vai adoecer, em que você vai ver significado na sua vida, não apenas buscar a valorização, a aceitação perante as pessoas, mas buscando também o amor próprio, o amor a si mesmo, né? Buscando equilibrar todas as coisas. Então observe se às vezes você tem praticado a forma de ser prestativo de forma exagerada, e se está exagerado e você não consegue falar não para as pessoas, então é porque você precisa de ajuda, você precisa de mudar a sua mente, transformar a sua mente, para que você possa ser realmente produtivo na sua vida pessoal e profissional, na sua vida espiritual, na obra do Senhor, e possa sim encontrar aí o significado maior, que é o propósito eterno que Deus tem para você e para a sua vida. O outro processo sabotador que é também muito complicado e a gente acaba encontrando muito aí por onde a gente passa, é o hiperrealizador. Já viram aquelas pessoas que estão sempre realizando, estão sempre trabalhando, não param de trabalhar, trabalham 7 dias por semana? A pessoa não consegue ficar parada. Às vezes é uma festa de aniversário na casa dessa pessoa, mas ela está trabalhando. Às vezes você vai visitar a pessoa, ela para ali uns minutinhos com você, mas já pega uma coisa para fazer, para consertar, para arrumar, isso também um comportamento autossabotador. A pessoa ela não consegue se desligar, ela acha que ela só vai ser aceita pelas pessoas se ela estiver realizando, se ela estiver sendo produtiva, se ela estiver produzindo. Mais uma vez, o problema é o comportamento em excesso.
É aquilo que a pessoa pratica de forma exagerada, que atrapalha, que deixa com que ela possa enxergar outras formas para viver a vida, outras situações para viver a vida, que ela possa se preocupar com o seu autoconhecimento, com o seu descanso, com o seu prazer, com as coisas que são prioridades na sua vida, mas muitas das vezes ficam em segundo plano, porque a pessoa está preocupada do tempo inteiro, ela está ali realizando, ela está consertando as coisas, ela está trabalhando. Também é um comportamento muito complicado. O trabalho dignifica um homem, mas o descanso também. Deus criou o mundo em 7 dias, né? Mas no 7º dia ele descansou, porque o descanso ele é preciso, ele é necessário, ele é revigorante. Inclusive é quando nós dormimos, né, que nós assimilamos o aprendizado. Por isso que quando a gente vai conversar com estudantes que estão aí à véspera de provas, de concurso, de Enem, de tudo, né, uma das principais coisas que a gente busca passar para esses estudantes é como é que está o seu sono. Você está dormindo bem? Porque estudando, a gente sempre ouve eles falando que estão estudando muito, mas não basta estudar, é preciso descansar, é preciso deixar ali o cérebro assimilar todo aquele aprendizado, todo aquele estudo, senão o esforço ele vai em vão. Senão o esforço ali daqueles momentos, daquelas horas dedicadas ali ao estudo, ao aprendizado, vai todo embora. O cérebro não assimila, não grava. Então o descanso é primordial. Então é preciso que a gente também observe se as pessoas estão tendo aí o problema aí da autossabotagem com o hiperrealizador. Outro hiperrealizador, outro processo de autossabotagem muito complicado é a pessoa que se torna vítima. Já viram aquelas pessoas que em todas as situações se colocam como vítima? Ela acha que tudo só acontece com ela, a culpa sempre é dela, ela é que sempre é errada, é aquela pessoa sempre negativa, para baixo, pessimista, não é? Aquela pessoa que as suas emoções estão sempre alto e baixo, muitas das vezes mais baixa do que alta, não é? Porque ela realmente criou ali na sua mente aquela crença de que ela não é capaz de fazer nada, que ela é totalmente temperamental, o emocional dela é muito desequilibrado, ela não consegue ter uma vida linear, é uma pessoa que o tempo inteiro está se culpando por tudo, por todos, está se vitimando, colocando em condição de vítima. Ela é uma pessoa que inclusive não gosta de se defrontar com as outras pessoas, porque ela já sabe que o resultado é que ela é errada, ela que é a culpada, ela que é aquela pessoa que o tempo inteiro se coloca na condição de vítima. Eu conheço algumas pessoas assim, e a gente, quando tem a oportunidade de conversar, quando a gente tem a oportunidade de atender essas pessoas, a gente está o tempo inteiro trabalhando para reverter essa crença, para reverter esse processo, para não deixar com que esse processo sabotador enraize, para que se torne um vilão da mente dessa pessoa. E a gente precisa o tempo inteiro estar fortalecendo a estima dessas pessoas, a gente possa o tempo inteiro estar ampliando a visão dessas pessoas para que elas possam enxergar o mundo com outra ótica, com outra visão, e aí sair daquele mundo de vitimismo, daquele mundo de rejeição, daquele mundo onde tudo acontece em que ela o tempo inteiro é a vítima da situação. Outro processo sabotador que atua muito na mente das pessoas e que nós precisamos estar alerta é o hiperracional. Já ouviu falar sobre o hiperracional? Aquelas pessoas que tudo é pela razão, racionalizam tudo. As pessoas que elas não aceitam muito as questões filosóficas, as questões emocionais, elas buscam
o tempo inteiro o foco no processo, o foco nos números, racionalizam tudo, mais uma vez, de maneira exagerada, causa ali um problema na mente dessas pessoas, porque elas passam a deixar de crer em coisas que não podem se comprovar pela racionalidade, pela razão. Então, o hiperracional também é um comportamento exagerado que causa muito tumulto nos processos diários, na vida das pessoas, e que atrasam muitas das vezes a vida das pessoas. Outro processo sabotador, o hipervigilante. O hipervigilante é aquela pessoa que está alerta o tempo inteiro. O cérebro não para, não desliga. Ela acha que a qualquer momento as pessoas vão voar no pescoço dela. Acham que a qualquer momento alguma coisa vai acontecer de errado. Estão sempre esperando algo ruim. Já viram aquele pessimista de plantão? Tá aí, né? O hipervigilante. Já viram aquelas pessoas, né? Aquelas mães, quando os filhos saem de casa, às vezes eles vão para uma festa, ou vão para um barzinho com os amigos, ou para um restaurante, e as mães, elas ficam acordadas o tempo inteiro. Enquanto o filho não chega, ela não relaxa. Enquanto o filho não chega, ela não dorme. Por quê? Hipervigilante. Enquanto o filho está na festa, enquanto o filho está no restaurante, o que a mãe pode fazer de ficar acordada? O que ela vai controlar estando acordada? Vai controlar nada. Mas ela tem ali a necessidade de ficar ali vigilante, de estar atenta, de estar olhando para o relógio, vendo a hora passar. Às vezes marcou a hora, né, do filho poder chegar, para ver se vai chegar na hora. Já passou um pouquinho da hora, ela já está, né, já começa a ficar desesperada, porque, né, o filho não chega. Comportamento hipervigilante. A pessoa não consegue relaxar. Ela o tempo inteiro está esperando como se alguma coisa fosse dar errado. Então precisamos, né, de ficar alertas sobre esse comportamento. Não só esse, né, com relação a todos esses comportamentos que nós estamos falando hoje, porque são comportamentos que de forma exagerada estão atrapalhando, atrasando a nossa vida, deixando com que a gente não gaste o nosso tempo, que é valioso, né, com essas situações, ao invés da gente gastar o nosso tempo valioso com aquilo que é realmente importante, com aquilo que realmente vai nos levar para onde Deus quer nos levar. E muitas das vezes o comportamento autossabotador, ele é até impulsionado ali, né, pelo diabo, pelo Satanás, né? Porque aí o que acontece? Enquanto a pessoa está ali, em volta daquele conflito na mente, em volta ali daquele processo sabotador, a pessoa não tem ali clareza de vida, né, para viver os propósitos que Deus tem para que ela possa viver. Outro comportamento sabotador é o inquieto. O inquieto é aquela pessoa também que não para. Mas ao contrário, né, ali do hiperrealizador, é aquela pessoa que ela está realizando uma coisa, mas ela não está satisfeita, ela já está ali ansiosa para a próxima coisa que ela vai realizar. Muitas das vezes ela vai pulando de processo em processo, sempre achando que o próximo processo é o processo que vai ser melhor. Ela não está ali satisfeita, não consegue estar realizada, ela não consegue se sentir bem com aquilo que ela está fazendo na hora. E aí ela o tempo inteiro está mudando. Já viu aquelas pessoas que cada hora ela está exercendo uma profissão? Uma hora exerce uma profissão, outra hora exerce outra, uma hora vai trabalhar com uma coisa, outra hora vai trabalhar com outra, uma hora está vendendo uma coisa, outra hora está vendendo outra coisa. São pessoas que não conseguem, né, parar, não conseguem ter foco naquilo que fazem. E aí por isso que não dá certo muitas das vezes, porque como ela não consegue ser identificada ali como especialista naquela situação, naquela área, naquela coisa, as pessoas muitas das vezes não buscam ela como referência. Ou quando buscam ela como referência, ela já não está fazendo mais aquela atividade, porque ela já passou para outra atividade. Então, comportamento sabotador, inquieto, também é esse. A pessoa vive uma ansiedade constante, né? Aquela ansiedade que sempre a próxima tarefa, a próxima etapa, o próximo trabalho vai ser melhor.
E o problema é que muitas das vezes nem terminam. Já viram aquelas pessoas que começam um curso e não terminam? Aí depois começa outro curso, não termina, aí depois começa outro curso, não termina, depois começa outro curso, não termina. Pois é. Então é um tipo de comportamento que realmente a gente precisa de reordenar para que a pessoa possa, ter foco na vida. Ela está ali determinada a alcançar os resultados que ela quer para ela, através do seu processo de autoconhecimento, da sua autoanálise, daquilo que ela dispôs ali no seu projeto de vida, o que ela quer alcançar, e de acordo com aquilo que Deus quer que ela alcance também. Então, o comportamento inquieto, né, acaba deixando muitas das vezes as pessoas desorientadas. É preciso, vamos acalmar, vamos respirar, né? Muitas das vezes é preciso que a pessoa passe por um processo de terapia para que ela possa mudar o seu comportamento e aí ela possa ressignificar os seus pensamentos e seguir em diante a sua vida. Outro processo sabotador também muito comum é o controlador. O controlador é aquela pessoa que quer controlar tudo e a todos. Ela não se sente bem sendo controlada. E muitas das vezes, quando ela está sendo controlada, né, numa situação, numa circunstância, ela começa a ser muito ansiosa, ficar com muita ansiedade. E aí ela começa a manipular a situação, as circunstâncias, para que ela possa, então, assumir o controle das coisas. É importante, gente, para que, né, principalmente esse comportamento controlador, né, as pessoas elas controlam tudo, desde os mínimos detalhes até os detalhes maiores, né, até os detalhes grandes, né, e muitas das vezes controla a casa, controla o trabalho, quer controlar também a igreja, a obra, né? É um comportamento controlador, né? De forma exagerada, ele acaba também desgastando muito a pessoa, exigindo muito da pessoa. A pessoa que tem ali esse comportamento em exagero, ela acaba desgastando muito a mente, né? Ela acaba ficando ali o tempo inteiro sufocada, pressionada, né? Pela ânsia de controlar, né? Não se deixando ser controlada pelas pessoas, entra ali em confronto com as pessoas muitas das vezes. Então realmente é um comportamento que é preciso ficar alerta, é preciso, né, como todos os outros, é preciso ressignificar os pensamentos na mente para que possa cessar ali os comportamentos. Bom, o penúltimo processo sabotador que eu quero dizer para vocês é o esquivo. Quem que é o esquivo? O esquivo é aquela pessoa que evita conflito. A todo custo ele evita o conflito. Aí, como ele não quer entrar no conflito, ele não gosta de dar opinião, porque ele acha que se ele der opinião ele vai magoar as pessoas. Ele não gosta de debater, porque se ele debater, né, as outras pessoas vão ficar com raiva dele, ele tem esse pensamento. E muitas das vezes é aquela pessoa que acaba fazendo as coisas sem querer. Acaba fazendo mesmo não querendo. Por quê? Porque não quer entrar em conflito com as pessoas. A pessoa ela tem dificuldade de falar não. Às vezes as pessoas chegam e pedem para ele fazer uma coisa, ele acaba fazendo porque ele tem a dificuldade de falar não, porque ele não gosta de entrar em conflito com as pessoas, e aí ele acaba fazendo uma coisa que ele não quer fazer. Isso é muito comum, e muitas das vezes as pessoas que são assim acabam inclusive sendo exageradamente abusadas pelas outras pessoas. Porque aí, como ela não fala não, ela sempre fala sim, as pessoas vão e toda hora jogam para elas fazerem alguma tarefa, jogam para esse tipo de pessoa fazer alguma coisa. E essa pessoa também vem a exaustão. Essa pessoa vem também aí sofrendo, né, na mente, no espírito, né, uma pressão muito grande. E para todas as coisas nós precisamos de equilíbrio. Então, se você tem também o processo sabotador esquivo, é preciso, né, de começar a aprender, né, a falar não para as pessoas. Tem hora que você pode ajudar, mas tem hora que você não pode ajudar e está tudo bem. Às vezes a pessoa veio com uma história, veio com uma opinião, e você tem uma opinião contrária, por que não
colocar a sua opinião para que possa inclusive ampliar a visão da pessoa pelo lado que você está vendo, pelo o vértice que você está enxergando aquela situação. É importante. Simplesmente ficar engolindo a seco as coisas por evitar conflito com as pessoas também é uma situação que acaba atrasando muito o caminhar, né, da vida das pessoas, porque as pessoas que têm esse comportamento acabam horas e às vezes dias remoendo esse tipo de comportamento e acabam perdendo um tempo valioso que poderiam estar empregando aí na sua vida pessoal, profissional e também na obra de Deus. Então é importante que nós tenhamos, né, esse olhar específico aí para todos esses comportamentos. O último comportamento sabotador é o comportamento que a gente chama de comportamento MOR, comandante, que é o crítico. Por que o comportamento MOR, o comportamento sabotador crítico? É o comportamento mãe, é o comandante. É porque ele atua em conjunto com todos os demais comportamentos. Se a pessoa é perfeccionista, ela é crítica também. Se a pessoa é prestativa, é crítica também. É hiperrealizadora, é crítica também. É vítima e é crítica. É hiperracional e crítica. Hipervigilante e crítica. É inquieta e crítica. É controladora e crítica. É esquiva e crítica. Então nós temos 9 processos sabotadores, né, que nós podemos dizer aí de primários, e um processo sabotador comandante que acompanha todos eles, né, a todo tempo, a todo momento, realmente causando aí uma grande confusão na mente e na vida das pessoas. Eu não sei se ao falar ou comentar sobre esses processos sabotadores, de certa forma você se alertou na sua vida, você refletiu sobre seus comportamentos, como que esses processos na sua vida, mas se isso acontece de maneira exagerada, de maneira preocupante, é preciso que você busque ajuda. É preciso que você busque ajuda para que você possa modificar os seus comportamentos, para que você possa modificar os seus pensamentos, transformar os pensamentos da sua mente, para que aí sim você consiga a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Espero ter te ajudado e aí vamos aí caminhando. Daqui a alguns dias a gente está publicando aí mais uma palavra, com mais um ensinamento da palavra de Deus e também da transformação da sua mente. Até a semana que vem, um grande abraço, fiquem com Deus, tenham uma ótima semana, a paz. Tchau.